Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia para nós que estamos aqui em Goiânia, que estava muito quente essa semana e do nada ficou frio, né, Eduardo? Nossa, eu estou gelado aqui. Onde o Eduardo mora é muito frio, gente. E é isso aí, vamos para mais um episódio de podcast. E dessa vez eu diria que é um episódio um pouco diferente, pois nós vamos dar um resumo aí de alguns arcos do Homem-Aranha nos quadrinhos e vamos te dar um guia também de como você começar a ler essa que é uma das melhores histórias de super-herói. Mas tudo isso depois da vinheta. Mosh! Acho que dessa vez não vai rolar o problema de não ter a vinheta. Agora o nosso hack da observação já tá bem treinadinho, a gente vai se atentar a isso. É o Ray Lee. Engraçado é isso, cara. Pois é, cara, eu tenho que admitir que eu tô muito confuso, porque, tipo, os nossos comentários aleatórios, eles têm que ser de qual podcast? Eles têm que ser de Umbrella Academy, só que Umbrella Academy não foi o nosso último podcast, mas foi o que a gente gravou por último. Estou muito confuso, porque, tipo, aí não, é assim, ó. No podcast de Umbrella Academy, a gente fala que gravou o do Dreamcast de One Piece primeiro, mas aí no do Dreamcast de One Piece a gente fala que o nosso próximo podcast vai ser o de Umbrella Academy. Sim. E, nossa... Inclusive nós vamos deixar o card dos dois aí, pra quem quiser ouvir, obviamente. Pois é, nossa, o do Dreamcast One Piece, sério, foi um dos podcasts mais insanos que a gente já fez. Foi divertido, né? Porque eu achei muito massa. Foi muito divertido, sério, foi o que eu mais me diverti fazendo. E a gente teve algumas noias muito grandes do tipo, como que a gente conseguiu colocar a Turma da Mônica no meio? Até agora eu tô... Não, e eu que indiquei a Noemi Gorbel pra ser a Álvida. Aí você foi e indicou a Alexandra Daddario, velho, pro mesmo papel que pois eu indiquei. Pois é, e a gente foi e brigou sério, a gente brigou sério. Muito sério. Né? O Moshi Moshi quase acabou por causa da Álvida. Não, com certeza. Né? É verdade. E o de Umbrella Academy, que a gente gravou por último, ele saiu primeiro e é claro que nós estamos confusos porque nós temos viajado muito, né, junto com a comissão, quase estamos entrando para a diretoria aí, né? Mas esses são os resquícios, como vocês puderam ver lá na segunda temporada de Umbrella Academy, de ficar caminhando muito no tempo, né? E então, terminando nossos comentários aleatórios, ou você quer falar mais alguma coisa, Eduardo? Não. Então, beleza. Cara, é sempre assim. Cara, é como eu sempre digo, velho, esse começo aqui eu acho tão esquisito, porque você sabe aquelas televisões que precisa esquentar pra funcionar? Eu considero esses comentários aleatórios no começo. É a forma da gente esquentar, estamos esquentando. Verdade, aí chega lá no meio, a gente já tá super noiado aqui. Verdade. Mas no começo essa é a marcha muito lenta. Então, pessoal, depois desses comentários realmente aleatórios, eu vou pedir pra, se você gostar dos nossos podcasts, do nosso conteúdo, aí curtir nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e segue também a gente lá nas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram, que nós estamos como @moshimoshcast. E agora bora pra pauta mesmo. O real motivo do porquê a gente tá fazendo esse programa é porque já tem algum tempinho que a Panini começou a republicar uma fase inteira do Homem-Aranha, que é a fase do Straczynski. É uma fase muito polêmica, digamos assim, né? Mas é a primeira vez que a Panini tá arriscando esse formato de Marvel Saga, que é publicar assim de uma vez só tudo o que foi feito por um autor no personagem, né? Se não me engano, a Panini já publicou 2 encadernados, que é o De Volta ao Lar e o Até as Estrelas Esfriarem. E a gente vai deixar aqui no link aqui, né, na descrição, caso você queira adquirir esses materiais. Bom, o tema do nosso podcast é justamente esse: como começar a ler o Homem-Aranha. Bom, eu acho que é interessante já começar dizendo qual é o jeito menos certo de começar a ler, porque eu acho assim que não é muito legal falar jeito certo, jeito errado, sabe? Mas existem jeitos melhores, digamos assim. Um jeito que eu não aconselho é você começar pela cronologia.
Que o Homem-Aranha, Marcelo, ó, momento nerd verme sem namorada aqui. O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em Amazing Fantasy número 15, lá de 1962. É interessante você ler essa história justamente porque é a primeira história que o personagem apareceu. Mas eu não acho interessante esse ser o seu ponto de partida, justamente porque, igual a gente estava aqui comentando em off, a linguagem das histórias em quadrinhos ela foi evoluindo ao longo das décadas. E 62 você pega faz uma história... muito tempo já, né? Nossa. Demais. E se você pega uma história em quadrinhos lá dos anos 60 e uma história em quadrinhos atual, você vai ver que tem muitas diferenças. Lá no começo, assim, tinha muito diálogo. Era, assim, os balões de fala dos personagens, os balões de pensamento do personagem, e aí tinha um narrador que era muito ativo, sabe? Isso pode tornar a leitura pouco maçante. E o traço era, tipo assim, muito diferente também, tanto que nessa edição do Amazing Fantasy 15, o Peter parece um senhor de 40 anos, velho, na moral, eu acho ele parece muito velho, velho, mas ele é um adolescente. O estilo, né, estilo das roupas também era algo, era muito característico da época, Sim. né? Atualmente, nós temos muitos artistas que têm um traço muito característico, mas não tão cartunesco, digamos assim. Os que têm realmente um traço bem cartunesco são poucos, porque atualmente as artes histórias em quadrinhos, elas prezam mais pelo realismo do que pela ludicidade, digamos assim, sabe? E essa é uma das questões. A arte também. A arte é muito discrepante, digamos assim. Eu, particularmente, eu amo essa arte antigona dos anos 60 e 70. Nossa, eu acho maravilhosa. Mas talvez, para alguém que tá começando agora, não seja tão interessante assim. Por isso que eu acho que essa dica vale não apenas para Homem-Aranha, mas sim para qualquer outro grupo de super-heróis, para qualquer outro super-herói. Não começar pela cronologia. Seria interessante assim você começar pelos principais pontos da história do personagem. Eu diria assim, começando nos anos 90, 2000, 2010, por aí. Tanto é que essa fase que a Panini tá republicando agora, ela, se não me engano, ela é assim, 2010, por aí, ou até um pouco antes, se não me engano. Eu não pesquisei exatamente a época. Mas eu peguei ela na época de lançamento. Eduardinho criancinha lá pirou lendo De Volta ao Lar. Que não tem nada a ver com o filme, tá, gente? O filme Aranha de Volta ao Lar não tem nada a ver com a história e quadrinhos De Volta ao Lar. Essa fase que está sendo publicada agora, ela resumindo, ela é um bom ponto de partida para quem quer conhecer o personagem. Realmente tem muita... Desculpas essa palavra, mas tem muita porcaria nessa fase do Straczynski. Porque ele tentou, assim, dar uma pegada mais mística para a origem do Homem-Aranha, e isso é algo que até hoje... É aproveitado. No começo, assim, era uma coisa um pouquinho menos surtada. Hoje em dia, eles elevaram isso à 10ª potência. Tem aquilo do Morlun, não é? Do Totem também. Pois é, o Morlun... isso é uma coisa interessante. Eu nunca soube como realmente se pronuncia o nome desse personagem. Acho Alguns falam Morlun, eu outros também não sei Morlun. Não, pra dizer a verdade. Não sei. O Morlun... Nossa, o Eduardinho de 10 aninhos de idade lendo isso, o que é isso? Nossa, o Eduardinho pirou. Porque essa história de Volta ao Lar... Ela é uma história assim que ela construiu muito bem a tensão. Você realmente acha que o Homem-Aranha vai perder em um determinado ponto. Porque o Morlun ele é realmente um personagem que ele dá muito medo. Essa primeira parte, que é De Volta ao Lar, é muito, muito, muito boa. O que vem a seguir talvez não seja tão interessante assim, né? Tem a edição do 11 de setembro, que é uma edição histórica para Marvel. Você gostando ou não, apoiando ou não a publicação dessa história, ela é sim muito importante pro universo Marvel como um todo. Tem até algo interessante assim, né? Porque realmente acontece no dia do 11 de setembro. Aí mostra que até os vilões, eles ajudam lá a tirar os escombros, saca? Ajudar a socorrer as pessoas. Talvez uma edição que tenha alguns posicionamentos políticos um tanto quanto assim polêmicos, mas enfim, ela também tá nessa fase aí do Straczynski que está sendo publicada pela Panini. Mas assim, de um modo geral, eu realmente acho que é um bom ponto de partida essa fase. Só queria dizer que a Panini podia patrocinar a gente, né? Mandar quando lançar aí. E é isso, a gente esqueceu de falar que esse programa não está sendo patrocinado pela Panini, antes que alguém ache. Exatamente. Isso. Poderia estar, seria estar, ótimo, mas não seria está. Ótimo, mas... Mas a prova de que não está sendo patrocinada pela Panini, eu já vou farpar aqui. Eu acho que a Panini republica demais De Volta ao Lar. Na verdade, eu acho que o Brasil publica demais De Volta ao Lar, saca? Pelas minhas contas aqui, eu acho que essa é a 4ª ou 5ª vez que De Volta ao Lar tá sendo republicada, saca? Ela saiu na capa preta da Salvat, aí saiu na coleção definitiva do Homem-Aranha, aí ela saiu também, obviamente, né, na publicação original dela
mensal. Muitas, eu acho que assim, a Panini devia. E o Eduardo vai lá e compra cada uma dessas. Peraí, eu sou um nerd verme, mas calma, né? Me respeite. Eu acho que a Panini devia investir em coisa que não foi republicada. Tipo, algo que todo mundo ama, que é o Ultimate Spider-Man, né? Que é o Homem-Aranha Ultimate. Que aqui no Brasil, quando foi publicado pela primeira e única vez, veio como Marvel Millennium. Aí dentro da revista mensal vinha o Homem-Aranha Ultimate, que é de um universo alternativo, e vinha também algumas outras coisas do universo Ultimate, saca? Aí vinha um Quarteto Fantástico e tal, enfim. Na verdade, o Homem-Aranha Ultimate, que é outra coisa que eu recomendo muito, é um universo alternativo, não é o universo 616, que é o que a gente acompanha regularmente. A Salvat publicou um encadernado do Homem-Aranha Ultimate que, se não me engano, compreendia as 6 primeiras edições. Então, gente, eu não quero só 6 primeiras edições, sabe? Eu quero o Ultimate Spider-Man completo, saca? Porque o Ultimate Spider-Man, ele é assim, o interessante é porque o universo Ultimate, ele veio com essa premissa de apresentar o universo Marvel para novos leitores. É por isso que você tem nesse mesmo universo aí os Supremos, né, que são os Vingadores desse universo. Que a premissa do universo Ultimate é justamente assim, ser o universo Marvel, mas ser o universo Marvel um pouco mais modernizado. E também o universo Ultimate, ele veio para quebrar esse lance de cronologia muito extensa, porque isso é uma coisa que desanima qualquer leitor, que é a cronologia. Tipo, você tem 50 anos de história pra ler, sabe? Você fica até desanimado, né? Aí vê o universo Ultimate e fala, não, olha, isso aqui é um novo universo, vamos começar do zero aqui, saca? Por isso que eu realmente acho que o Ultimate Spider-Man devia ser republicado pela Panini, porque é uma fase inteira muito boa, ela tem muitos altos, poucos baixos, eu diria, e é uma forma de você ler o Homem-Aranha um pouco mais modernizado, sem ser esse Homem-Aranha ultra modernizado de hoje em dia. Que eu tenho muitas críticas a esse Homem-Aranha pós-Homem-Aranha Superior, que agora é o momento de Eduardo e Marcelo saírem na porrada. Porque o Marcelo odeia Homem-Aranha Superior ruim, e eu amo Homem-Aranha Superior. Porque assim, pra quem não sabe, Homem-Aranha Superior... o interessante é que esse nosso programa aqui, ele não tá sendo assim... Nós não estamos falando das histórias em ordem cronológica, tá? A gente tá falando histórias nos anos 2000, aí anos 70, anos 90, estamos... como ler Homem-Aranha. O problema do Homem-Aranha Superior é justamente ser muito, muito, muito polêmico, porque o Dr. Octopus e o Homem-Aranha, eles trocam de mente. Mas o corpo do Dr. Octopus está morrendo, aí o Dr. Octopus deixa o Homem-Aranha, o Peter Parker, morrendo no corpo dele, e o Dr. Octopus assume o corpo do Peter Parker. Aí o Dr. Octopus começa a viver a vida do Peter Parker. Com as memórias do Peter Parker. E a única coisa que ele herda do Peter Parker é o senso de responsabilidade. Por isso que ele continua sendo o Homem-Aranha. Mesmo que ele seja um vilão do Dr. Octopus, quando ele assume o corpo do Peter Parker, ele continua agindo como Homem-Aranha. Mas ele ainda lembra, tipo, do Tio Ben, dessas coisas. Sim, porque ele herdou esse senso de responsabilidade, digamos assim. Mas ele continua sendo Octopus. Sim. É um vilão com senso de responsabilidade. Por isso que é um pouco polêmico. Eu gosto bastante, porque eu realmente acho que o Dr. Octopus ele provou que ele é sim um Homem-Aranha e um Peter Parker muito superior ao nosso amado Pedro Prado. Mas, tipo, realmente, ele é um... Querendo ou não, ele ainda é um vilão no corpo de um herói. Ele tem muitas atitudes questionáveis, muito violento também. Mas isso gerou, né, depois, assim, um pouco depois, gerou a saga Aranha-Verso, que... Também tem o filme, né, o Aranha-Verso, mas as histórias em quadrinhos é separado. Que eu acho que é muito interessante. E o mais interessante de tudo é porque ele se liga a De Volta ao Lar, sabe? Que é essa fase aí que está sendo republicada pela Panini. Porque ela pega muito dessas questões aí do Morlun, da família do Morlun, do negócio dos totens aranha, né? Que é essa pegada mais mística para a origem do Homem-Aranha. Mas assim, eu acho que a gente tá falando muito de histórias recentes. A gente tem que falar também de histórias mais antigonas, que são as bases assim, do personagem. A gente tá falando muito das 2000 pra cá, né? Não, o que eu achei muito, que eu acho muito da hora é a da saga do clone original, que é uma dessas antigonas, bem antes até dos anos 80, né? E é muito da hora, porque acaba que é um pouco depois da morte da Gwen. A morte da Gwen que já foi um baita choque, né, pros leitores de Homem-Aranha, que além da Gwen morrer, morre o pai dela e morre o Duende Verde também. Tipo, os protagonistas não morriam, né, nem os vilões morriam. Os vilões iam pra cadeia pra depois sair da cadeia e ser derrotado de novo, voltar pra cadeia.
e aí eles morreram e acaba começando um lado um pouco mais sombrio dos heróis, né? Na época foi muito... foi um marco para a história do Homem-Aranha e para as histórias de outros heróis também. Tanto que vários outros séries de quadrinhos fazem essa morte da personagem feminina, né? Tipo, nos X-Men tem a Jean Grey e vários outros. E depois dessa morte da Gwen vem essa do clone, e eu acho que ela tem um pouco disso do sombrio e também várias outras coisas, assim, vários plot twists na mesma história, você não acha isso? Pois é, assim, Marcelo, você tocou nesse assunto interessante aí, que é a morte de personagens. Lá no começo, lá quando os personagens morriam, era todo um evento, assim, saca? Hoje em dia, o que eu tenho birra hoje em dia, é porque toda semana você vê alguma notícia aí, tal personagem morre na edição mais recente. Cara, ninguém liga mais pra isso, porque todo herói já morreu pelo menos 10 vezes, já ressuscitou pelo menos 10 vezes. Mas estamos falando de anos 70, sabe? Uma época assim no qual, se você matasse um personagem, caraca, aquilo era definitivo. Se você matasse até um vilão, né? Era muita coisa. Sim, mas o que eu acho interessante na morte da Gwen Stacy, é que é algo que até hoje é sentido. Sim. Mesmo que tenha tido essa saga do clone, porque assim, são duas sagas do clone, né? A saga do clone dos anos 70, que é essa aí que o Marcelo tá falando, e tem a dos anos 90. Os anos 90 é um pouco questionável a qualidade, digamos assim. Mas essa saga do clone aí antigona, ela também foi um baque, assim, porque ela meio que trouxe a Gwen de volta, mas realmente era só um clone, né? Não era assim uma ressurreição de personagem, como acontece muito frequentemente hoje em dia, saca? E eu acho interessante a Marvel ter respeitado isso e nunca ter trazido a Gwen definitivamente de volta, saca? Lá no universo Ultimate tem a Gwen, mas é porque é um outro universo, né? Sim. Mas a saga do clone ela é muito boa, acontecem umas coisas muito legais, né, cara? Não, tem plot twist atrás de plot twist, umas coisas muito bizarras, tipo o Chacal lá, como é que é o nome dele? Miles Warren, né? É Warren. Então, Miles Warren, ele gostava da Gwen, só que aí a Gwen morreu, ele fica louco atrás do Homem-Aranha. Aí, tipo, o professor não se considera como Chacal. E aí a crise existencial do Peter ao acordar e ver que tem, tipo, um clone, né? Só que aí os dois têm a memória. Então os dois não sabem se eles são um clone, porque os dois lembram... Nossa, isso daí é muito louco, velho. Cada plot twist, assim, que eu acho muito doido. Além de ter o Justiceiro no meio também, né? Que o Chacal contrata o Justiceiro. É a primeira aparição, né, do Justiceiro. Então, tem muita coisa nessa saga, eu achei ela da hora demais. Eu acho que essa saga, ela é muito interessante, assim, porque ela é bem madura pra época. Sim, é verdade. Você já vinha, assim, de algumas pinceladas de coisas maduras chegando, mas, assim, no Homem-Aranha não tinha tanta coisa, assim, né? Acho que a coisa mais sombria e séria que teve tinha sido a morte da Gwen um tempo antes da saga do clone original. Por isso que eu realmente acho assim que, cara, a saga do clone é um tapa na cara de quem fala que história em quadrinhos é uma coisa de bebê. Não, a parte da crise existencial do fato de ter um clone do Peter e dos dois ter a mesma memória, e aí tipo um morre lá no evento, isso eu achei genial demais, isso é muito massa. Não é uma lore, uma história assim, não é uma trama simplona. Falando que super-herói pra criança, não sei o que. Claro que é também, né? Mas essa história tem muitas suas profundidades e complexidades, assim, que até se você for bem mais velho, você vai apreciar o quanto os plot twists e essas coisas que enriqueceram muito. E essa saga utiliza muito bem dos outros personagens, dos personagens até secundários, né? Da Mary Jane, da Tia May também. Eles usam o Chacal e um monte de gente, o Harry também. E eles têm um papel na narrativa muito bom, né? Então, essa aí das Antigonas eu acho ela toppers. Usando a linguagem atual. Sim. Foi um pouco anacrônico isso aí. Também temos a famigerada Última Caçada de Kraven, que, cara, eu acho que o Homem-Aranha, ele tem muito material que é ame ou odeio, saca? E a Última Caçada de Kraven é da mesma forma. Você tem gente que defende, você tem gente que fala que é uma das piores coisas já feitas na história do Homem-Aranha. A única certeza é que é importante. Eu acho que é sim interessante você ler A Última Caçada de Kraven, não por ser modinha, sabe? Porque eu realmente acho que não é muito interessante você ir nas modinhas, que pode ser que você se decepcione. Eu mesmo já fui ler muita coisa por causa de modinha e acabei me decepcionando.
Mas algumas coisinhas assim é interessante você ler pra você ter o seu próprio posicionamento, saca? Eu realmente acho assim, que a Última Caçada de Kraven, ela é uma história, digamos assim, inofensiva, né? Ela tem, assim, algumas coisinhas um pouco pesadas, principalmente lá no final, né? Mas estamos falando de história em quadrinhos, né? Nada definitivo. E ela faz parte da passagem do Peter já estar casado, não é? Sim, sim. E também do uniforme negro, né? Que é muito importante na história do Homem-Aranha, porque o uniforme negro ele usou por bastante tempo. E ele é importante nessa saga também, já que o Kraven se torna Homem-Aranha com o uniforme negro. Ah, nossa. Ah, Marcelo, e você tocou agora num assunto que eu tava assim... Sabe assim, quando você fica adiando o assunto, que é o assunto do casamento do Peter Parker, né? O casamento do Homem-Aranha. Nossa. Bom, o casamento do Homem-Aranha eu acho lindo e maravilhoso. Eu tenho aqui a história, o encadernado aqui, que é o casamento do Homem-Aranha. Sério, você vai ler a história do casamento do Homem-Aranha, você chora. Tanto que é linda, tanto que é maravilhosa, sabe? Ele casa com a Mary Jane, né? Tipo assim, muitas pessoas... Porque assim, tem essa briguinha entre time Gwen e time Mary Jane, saca? Eu enxergo assim, que... Digamos assim, que a Gwen, ela foi assim, o primeiro grande amor do Peter. Mas a Mary Jane é o maior amor do Peter, sabe? É o amor verdadeiro. O maior grande amor do Peter, sabe? Até o Peter é difícil de escolher entre as duas, velho. Como é que nós vamos escolher? Pois é. Esse casamento do Homem-Aranha, ele tem uns debates muito interessantes, velho. Tipo assim, tem uma parte assim que o Peter, ele meio que... Ele pede permissão pra Gwen, que está morta. Ele pede permissão pra Gwen pra casar com a Mary Jane, sabe? Isso daí é doideira. Sabe, assim, simbolicamente falando, sabe? Psicologicamente falando, saca? Eu acho muito interessante esse casamento do Homem-Aranha. Mas aí veio pós-Guerra Civil, a gente vai comentar sobre... Na verdade, acho que agora é o momento de falar sobre Guerra Civil. Não, porque o Homem-Aranha tem que sofrer, né? Meu Deus do céu, eu nunca tipo vi assim, alguém sofrer mais que o Peter Parker. Agora... Pois, realmente, cara, o Homem-Aranha é um personagem assim... O povo fala, Homem-Aranha é muito chorão. Mas, cara, ele só sofre, coitado. Tipo assim, nossa, agora a gente vai fazer uma salada louca aqui, ó. Porque a gente vai falar do casamento do Homem-Aranha, aí Guerra Civil e pós-Guerra Civil. A gente tá misturando aqui várias décadas. Bom, teve o casamento do Homem-Aranha lá antigo, eu não me lembro exatamente qual foi o ano. Foi nos anos 80 o casamento do Homem-Aranha? Eu não me lembro exatamente. Foi. As datas... Eu não me atento a datas, assim, né? E aí veio a Guerra Civil. Porque a Guerra Civil, ela é uma história do universo Marvel, mas ela mudou... assim, por um bom tempo, o status de vários personagens. Um deles é o Homem-Aranha. Por isso que eu acho que a Guerra Civil ela é uma história não importante apenas pro universo Marvel, mas sim pro Homem-Aranha. Eu não vou dar spoiler aqui, porque realmente é um spoiler muito grande que acontece, caso você não tenha lido, né? Mas acontece uma coisa, o Tony Stark, ele manipula o Homem-Aranha pra fazer uma coisa lá, pra meio que fortalecer o lado pró-registro dos super-heróis. E o Homem-Aranha faz essa coisa lá, que na época virou até notícia em jornal. Cara, quando história em quadrinhos vira notícia em jornal, é porque a coisa é braba, sabe? E tipo assim, beleza, porque foi uma coisa chocante que acontece em Guerra Civil. Chocante. Todo mundo ficou assim, uau, como vai ser o futuro do Homem-Aranha agora, né? Todo mundo ficou isso. Ficou assim. E aí, veio lá a cúpula da Marvel e falou, nossa, na verdade foi muito ruim essa decisão. Precisamos fazer o Homem-Aranha voltar ao que era antes. Só que a gente quer o pacote completo. A gente quer o Homem-Aranha como ele era antes e não estando casado. Porque a gente quer que a gente acha que o Homem-Aranha ele tá ficando velho demais. A gente quer que o Homem-Aranha ele novamente chame a atenção dos menininhos, das menininhas de 13, 14, 15 anos de idade. E um cara casado não chama a atenção de ninguém. E aí veio uma das piores decisões editoriais que eu já vi em toda a minha vida. Sério, eu tava falando em off aqui, o Marcelo, sério, eu nem queria falar sobre isso aqui, porque, sério, só de eu lembrar disso me dá vontade de vomitar. Que é a saga Um Dia a Mais. Cara, que simplesmente assim, é carinha que dá os poderes pro Motoqueiro Fantasma, que é o próprio Tinhoso, né? Não, velho, como que o cara faz um acordo com o Satanás, velho? Meu Deus do céu. Não, primeiro lugar, Peter Parker, ele é um cara da ciência. Aí o cara vai e faz um acordo com o Capiroto. Então, velho, sabe? Não, aí o Capiroto... Sabe, aí o Capiroto vai falar, porque tem um lance lá com a Tia May, acontece um trem lá com a Tia May, e fala, não, beleza, eu salvo a Tia May, mas em troca, seu casamento vai ser rebutado. Não, para, isso daí dá não, sinceramente. de matar alguém, velho. Sinceramente,
Sinceramente, isso aí, eu acho assim, tinha tantas outras coisas pra fazer, podia ter feito tanta coisa, podia ter mantido o casamento, né, do Homem-Aranha, mas não. Eles preferem fazer o Peter Parker fazer um acordo com o capeta. Não, podia fazer uma coisa mais clichê do que tudo, que é tipo, o que sempre acontece com o povo que faz acordo com o Satanás nas outras coisas, né? Que é o quê? No final eles derrotam o Satanás, igual o Spawn, igual o Motoqueiro Fantasma, mas não, o Peter, nossa, sei lá. Não, cara, assim, podia ter feito, assim, o clássico de história em quadrinhos que a gente até falou lá no podcast Umbrella Academy lá, que tá saturado no mundo dos super-heróis. Viagem no tempo. Era só fazer uma viagem no tempo aí, ó, curava lá a Tia May, pronto. Saca? Não precisava mexer no casamento do Peter. Mas enfim, eu já tô ficando com raiva aqui, Marcelo. Eu já tô quase levantando aqui pra dar um soco na parede. Então, eu não quero mais falar sobre Um Dia a Mais. Nossa, não, cara, sinceramente, essa saga aí, ó, ela é uma coisa assim que, sério, me dá nojo dela. Nojo, me sinto enojado com essa saga aí. Mas, enfim, estamos falando das histórias em quadrinhos, né? Com escolhas certeza... editoriais não é a primeira vez que estragam histórias, né? Pra falar a verdade. E também, assim, coisas assim que acontecem, né? Não é só altos que vai ter. Vai ter os baixos também. Sim, com certeza. Tipo o Homem-Aranha Superior, é um baixo. Não, o Homem-Aranha Superior não é um baixo, não. O Homem-Aranha Superior é legal, sim. Ah, não, isso cara, sempre tem que ter isso, né? A gente sempre tem que brigar, né? Em algum ponto. Não, lógico, né? Porque a gente sai daqui e a gente vai dar soco ali na rua de máscara, óbvio. Todo dia. Não, assim, pra quem não sabe, a gente construiu um octógono pra gente. E aí toda vez a gente termina de gravar o podcast, a gente se reúne lá no octógono pra resolver as diferenças. Com muito álcool em gel, no melhor máscara, jeito possível. Obviamente. Exatamente. A gente resolve no melhor jeito possível, que é na porrada. Exato. Né? Bem civilizadamente. 5 minutos de porrada, quem cair, perde. J-Squad. Tá, assim, só voltando aqui novamente ao assunto da cronologia, que é algo que espanta muitas pessoas. Agora a gente vai falar também assim sobre onde exatamente ler, né? Porque assim, tem essa polêmica aí das scans, tem a polêmica dos preços abusivos das nossas queridas editoras, né? Mas enfim, só rapidamente aqui falando novamente sobre a cronologia, assim, Marvel, DC ou qualquer outra série assim que é contínua, não é Turma da Mônica, sabe? Porque, tipo, Turma da Mônica eu considero que tem uma vantagem muito grande. Você pode ir a qualquer mês, você vai na banca, compra uma edição de Turma da Mônica, pronto, você já tá por dentro de Turma da Mônica. Porque Turma da Mônica não segue uma linha cronológica. O Turma da Mônica jovem um pouco, né? Mas o Turma da Mônica clássico não segue. É mais rotineiro, né? Tipo, é um dia igual ao outro, assim, um dia não... Uma história de um não pega no outro. É tipo aqueles desenhos que a gente já falou, né? Padrinhos Mágicos. Assim. Padrinhos Mágicos, Simpsons, sabe? É uma coisa assim, um pouco descompromissada, digamos assim. É só assim, o objetivo é diversão, sabe? Diversão na certa. A cronologia, ela é irrelevante. Querendo ou não, a cronologia, ela é muito importante. Mas ela não é essencial, digamos assim, saca? Por isso que eu acho que é bom você ler esses principais pontos aí que a gente recomendou, né? Sei lá, Morte da Gwen, Saga Original do Clone, sabe? Universo de Kraven. Origem do Venom. Origem do Venom, que é muito legal. Tem também uma HQ que é muito legal, que é o Homem-Aranha Azul, sabe? Que é sobre a Gwen, não é? Que é sobre a Gwen também, sabe? Eu acho interessante você ler os principais pontos. Aranhaverso. E aí, caso você se interesse pela cronologia, aí você pode assim falar assim, vou ler uma fase inteira aqui, sabe? Mas eu acho que é interessante você começar a ler os principais pontos, as principais bases do personagem. Mas tipo assim, uma coisinha ou outra eu realmente não recomendo. Tem uma história também que me dá ódio no coração, que se chama Com Grandes Poderes, sabe? Essa história eu tenho aqui o encadernado e sério, todos os dias me dá vontade de pegar e queimar ele. Porque, tipo assim, e é uma coisa que eu acho interessante porque eu não vejo ninguém falar mal de Com Grandes Poderes. As pessoas falam mal de Homem-Aranha Potestade, agora eu vou falar sobre também, as pessoas falam mal de Homem-Aranha Potestade, mas não falam mal de Homem-Aranha Com Grandes Poderes. Qual que é o problema do Com Grandes Poderes? A premissa dele é muito boa. É um tempo, assim, que se não me engano, compreende entre o Peter ganhar os poderes e um dia antes do assassinato do tio Ben. Porque, assim... por exemplo, lá na Amazing Fantasy XV, que a gente mencionou aqui, que é a primeira aparição do Homem-Aranha,
ele ganha os poderes, aí você passa umas 2 páginas, pronto, o Ben morre. Mas aí essa HQ com grandes poderes, essa história, ela vem pra ser uma história que preenche essa lacuna entre esses dias. Só que qual que é o problema? Eles... Assim, sério, como que a Marvel permitiu que uma coisa dessa fosse feita? Porque eles pegaram o personagem de Peter Parker e transformou em outro personagem, sabe? Aí ele é um personagem que ele usa os poderes dele pra pegar mulher, ele tem um lance dele comprar um carro, aí disputar um racha com o Flash Thompson, bater o carro. É igual tipo... no Homem-Aranha do Andrew Garfield ficar andando de skate lá, pelo amor de Deus. E aí, ó, você mencionou uma coisa interessante. Isso também é outra coisa que eu não vejo ninguém comentar, mas o Homem-Aranha do Andrew Garfield é baseado na porcaria do Com Grandes Poderes. Sim. Digamos assim, até o uniforme que ele usa na HQ Com Grandes Poderes é muito parecido com o uniforme que ele usa no Espetacular Homem-Aranha. Sabe, não tô hateando o Espetacular Homem-Aranha, sabe? Não é meu Homem-Aranha preferido, mas, sério, você vai basear numa HQ terrível do Homem-Aranha, que é o Com Grandes Poderes. Eu acho que é uma pena, sabe? Porque o Com Grandes Poderes... até o título eu acho muito interessante, né? Porque a gente até completa, porque assim, na verdade é com grandes poderes, 3 pontinhos. Que é pra gente completar, vem grandes responsabilidades, né? Sim. Mas a história é só o Peter cometendo um monte de irresponsabilidade. Sabe? Tipo assim, eu acho que o problema é o nome. Se a HQ se chamasse Homem-Aranha Irresponsabilidade, aí sim eu acho que seria uma história muito boa. Uma história de Elseworlds, sei lá, um universo alternativo aqui. Véi, é tanta noia que acontece aí, que eles falam que o Peter Parker, ele conheceu o Quarteto Fantástico poucos dias depois de ganhar os poderes, saca? Tipo, coisa assim que não tem o menor sentido na cronologia. Sabe, não tem o menor sentido na cronologia. Mas rola aquele uniforme deles zoeiro lá do Quarteto Fantástico, o Homem Vergonha lá? Homem Vergonha? Não, cara, Homem Vergonha é uma coisa muito... Homem Vergonha é pós-Guerras Secretas, sabe? É uma coisa muito longe, muito lá pra frente, saca? Tipo assim, é bizarro com grandes poderes, mas assim como a Última Caçada de Kraven, eu acho que é interessante você ler pra você tirar suas próprias conclusões. Eu acho terrível, eu acho que é uma ofensa ao personagem, né? Mas tem uma outra história também que é um pouco polêmica, mas pra mim já é o contrário, eu já gosto demais dela, que é o Homem-Aranha Potestade. Talvez você, querido ouvinte, já tenha ouvido falar sobre essa história, que sim, é aquela história lá, a polêmica história que revela que o Peter Parker tem fluidos corporais radioativos. Não sei se o Marcelo vai permitir eu falar o que é radioativo no Peter Parker, mas eu acho que já deu pra entender o que é radioativo no Peter Parker. Traumático. Traumático. E aí eles falam que, por causa disso, a Mary Jane morre. A Mary Jane morre infectada de radiação por causa dos fluidos corporais do Peter Parker. Mas o que a gente tem que entender? O primeiro lugar, o Potestade, ele é um universo alternativo. Ele não pode ser considerado na cronologia do Homem-Aranha. E outra coisa, quando vai se falar mal de Homem-Aranha Potestade, nunca se fala mal de Homem-Aranha Potestade. Sempre fala assim, não, é porque ele é uma cópia descarada de Cavaleiro das Trevas. Sabe, não Cavaleiro das Trevas, o filme Batman, não. É porque tem uma história em quadrinhos, Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Que é o Batman um pouco mais velho, vivendo num futuro distópico, no qual ele deixou de ser Batman e depois tem que voltar. E essa é exatamente a mesma premissa de Homem-Aranha Potestade. É o Peter Parker mais velho, né, num futuro distópico, digamos assim, que ele tem que voltar. Mas até a arte, ela quiba demais a arte do Cavaleiro das Trevas, né? Mas eu acho que de modo geral, ela é uma história interessante, também inofensiva, justamente por ser uma história que ela não tem a pretensão de falar que é canônica. Não é igual a porcaria do Com Grandes Poderes, que é considerado canônica, que é considerada parte da cronologia. Sim, isso aí de quibar é um problema, né, velho? Porque senão... Deixando tanto na cara, principalmente pegando da DC, né, que é o maior rival, assim, de sentido de herói, aí os fãs descem a lenha mesmo, mas você curte. Sim, eu curto mais. Assim, assim, voltando ao assunto, assim, de como ler o Homem-Aranha, só agora passando, assim, digamos, um emaranhado, assim, de dicas. Eu aconselho, sim, fazer essa fase do Straczynski, que tá saindo agora pela Panini, porque vão ser apenas 13 encadernados. Vai ser um encadernado por mês, ou seja, você compra um encadernado por mês, vai ser 1 ano de leitura, sabe? E você vai poder dizer que você leu uma das principais fases do Homem-Aranha, mesmo que seja polêmico. Compensa, né? Demais. O que eu aconselho? Eu aconselho fazer, né, essa do Straczynski, mas quem sabe também fazer a mensal do Homem-Aranha, sabe?
Tipo assim, agora a mensal do Homem-Aranha, ela vai entrar numa nova fase aí, até com o Universo 2099. E assim, é R$10 por mês a revista do Homem-Aranha, sabe? Se você é fã do personagem, eu acho que R$10 por mês não vai pesar no seu bolso, não. Você pode ir lá, comprar de boa, só a revista do Homem-Aranha. Aí quem sabe você fala assim, vou começar, sei lá, dos Vingadores também. Você vai comprar dos Vingadores, vou fazer Batman, sabe? Acho interessante isso. Mas também, a gente tá vivendo uma época assim no qual as republicações, elas vêm com preços muito abusivos. Então eu acho assim que os sebos são uma boa alternativa. Pra quem não sabe, sebo é o lugar onde vende história em quadrinhos usada, sabe? Sim. Eu tô aqui numa jornada espiritual aqui pra conseguir completar a minha coleção de Homem-Aranha 2099 e o próprio Homem-Aranha e Teia do Aranha, sabe? Que é as publicações antigas lá da editora Abril, nos anos 80 e 90, sabe? Tô aqui na minha jornada. Porque eu acho interessante também, porque muitas das coisas que foi publicada em mensal não é republicada em encadernado. O próprio Homem-Aranha 2099, se não me engano, a Panini publicou 1 ou 2 encadernados só, que compreende acho que 12 edições, sendo que o Homem-Aranha 2099 é mais de 60 edições. A gente não tinha falado dele, né? Mas ele é muito bom pra ler também, né? O Homem-Aranha 2099. Realmente demais, porque o Homem-Aranha 2099, ele não é o Peter Parker, ele é outro Homem-Aranha. Sabe? Então, tipo assim, ele tem a própria história dele, a própria cronologia dele. Sim, eu acho que e a cronologia dele é até um pouco menor e menos complexa do que a do próprio Peter Parker. Eu fico pensando, quando chegar em 2099, o que eles vão fazer? Não, mas é porque assim, cara, já houve um monte de retcon aí falando que na verdade, lá se não me engano, assim, eu vou ter que confirmar essa informação depois. O Universo 2099 começou em 1999, sabe, ser publicado, se não me engano. Mas, tipo assim, eles devem ter percebido isso. Pô, caraca, aí logo 2099 tá chegando aí, a gente não tem carro voador. Mas o interessante é que, assim, eu acho muito engraçado o futuro 2099 pensado em 1999, que é um futuro completamente anos 80, sabe? Sim. É muito anos 80 aqui, o universo 2099. É muita cor, muito LED, sabe? LED em todo lugar. Tipo assim, por isso que o universo 2099 agora ele é tratado como digamos assim, uma variação do 616, sabe? 616 é o que é o regular, né? Mas aí o 2099 ele é como digamos assim, um 616 alternativo, sabe? 616B. 616B, é tipo isso aí, realmente. Eu acho que foi a melhor escolha a se fazer, porque, cara, não tem como você falar, tipo, 2020, né? Daqui, sei lá, algumas décadas, o mundo vai virar aquilo lá. É verdade. Não tem como, só se acontecer uma virada muito grande. Mas o problema a Marvel Comics nunca vai querer tornar 2099 o seu, digamos assim, o seu presente. Porque 2099 é bizarro, saca? Bizarro. Mas enfim, nossa, a gente tá falando demais sobre 2099. Mas é isso, eu aconselho fazer isso. Vai lá no sebo, talvez você encontre essas edições aí muito baratas. O próprio esse Homem-Aranha Potestade que eu falei que é muito polêmico. A Salvat publicou na coleção definitiva do Homem-Aranha, né? Só que tipo, é 50 conto, sabe? Sendo que você pode encontrar o mesmo encadernado capa cartão por, sei lá, 15, 20 reais no sebo. Eu acho que essa é uma boa forma de você conseguir... Sebo é bem mais... como é que eu diria assim? Não é pirataria, né? É uma maneira digna de você adquirir a sua leitura e você que é tanto fã acabar até apoiando, bem diretamente, né? Mas apoiando o trabalho de quem escreve, né? Você não acha isso, Eduardo? Sim, exatamente, porque muitas pessoas começam a fazer uma coleção de HQ e depois se desfaz, fala, não quero mais fazer. Aí vai e vende pro sebo, saca? Essa é uma forma assim, de você rodar, você gira as coleções, né, de histórias em quadrinhos. Mas você tocou num assunto muito interessante, que é esse lance aí da pirataria, né, digamos assim. Porque esse é um assunto que gera briga na internet, que é o lance das scans, sabe? Se scan deve ou não ser utilizada, né? Porque scan, o que é scan? Sei lá, a pessoa pega a história de quadrinhos, ela escaneia. A Xerox, ela escaneia e disponibiliza de graça na internet. Lá na faculdade sabe? Tem demais, né? Nossa. Sério, a UFG, se a UFG for denunciada, o que é isso? Tem mais Xerox lá do que aluno, Olha, Marcelo, o tanto de Xerox pirata de livro que as pessoas não autorizam, nossa, que é isso? É demais. Pra dar e vender. Mas enfim, pra dar e vender. Enfim, esse que é o problema das scans. Assim, calma, em primeiro lugar, calma. Você é querido ouvinte, calma, eu vou falar tudo aqui. Eduardo não você vai leu uma scan também, se você já... Não. Sabe por quê? A gente não pode ser hipócrita. Quem nunca leu uma scan? Todo mundo leu uma scan. Da mesma forma que quem nunca baixou um filme no torrent?
todo mundo, sabe? Mas a gente sabe que não é uma coisa legal, né? Só que qual que é o problema? História em quadrinhos tá virando cada vez mais, assim, artigo de luxo, né? Tipo, a história em quadrinhos física, né? Porque, cara, assim, por exemplo, a Panini tava... Ela tem uma vertente de história em quadrinhos do Homem-Aranha, né? Que ela vai publicar o Homem-Aranha em ordem cronológica, desde o Amazing Fantasy XV, que a gente tá falando, saca? Se não me engano, já saíram 2 volumes. Só que qual que é o problema? R$150 cada volume, cara. Sabe? Não tem como. Quem é a pessoa que tem condições de pegar R$150 e dar numa história em quadrinhos? Velho, acaba que é classe como. média alta pra cima, velho. E isso é pouca gente aqui no Brasil. Muito pouca gente. Pouquíssima gente. Aham, pois é. Então, tipo assim, as scans, elas são uma maneira de você contornar isso. Democratizar, da mesma forma. Sim. Democratizar. É isso aí. Só que qual que é o problema das scans? Querendo ou não, você usufruindo ou não das scans, é pirataria. E a pirataria não contribui com o mercado daquilo que você gosta. Você gosta de histórias em quadrinhos, você gosta da Marvel, você gosta de DC, mas se você tá lendo as scans, você não tá contribuindo com o mercado. Só que qual que é o problema? A Panini não contribui pra gente ajudar o mercado. Na verdade, a Panini só contribui pra você ir até as scans. Sabe, da mesma forma. Eu penso da mesma forma assim, da mesma forma assim, o preço abusivo dos DVDs Blu-ray. Cara, tem Blu-ray que é 300 conto, sabe? Gente, é por isso que as pessoas vão até as scans. É por isso que as pessoas vão até o torrent, digamos assim, né? Porque é cada vez menos acessível. Mas assim, eu não tô aqui pra discutir isso. Eu acho que a questão dos scans, a questão do torrent, é algo que vai da própria consciência da pessoa. Eu sou daquelas pessoas que defendem que o scan ajuda em partes, assim, não completo, mas alguma vez ou outra ajuda. Porque a pessoa talvez começa a ler a scan e fala, nossa, né? E aí compra assim, olha, eu acho que compensa comprar essa revista mensal aqui do Homem-Aranha, ó. Vou começar a comprar na banca, não vou ler as scans não. Quero ter vontade de pôr na prateleira, né, de ver lá bonitinho, a capinha. Sim, então assim, eu acho que é muito relativo, isso vai de pessoa pra pessoa, né? Eu só acho que realmente a Panini, a Panini não é uma instituição filantrópica, ela é uma empresa, ela tem que lucrar, mas ela tem que pensar também na nossa situação atual. Tem que pensar também assim que história em quadrinhos é entretenimento, não é coisa básica da vida. Então é algo assim que não pode ser um preço tão abusivo assim. Só porque você pode fazer, não significa que você tenha que fazer, sabe? Eu até ouvi uns rumores aí de que Panini tava quase perdendo os direitos de Marvel e DC. Cara, tipo, Panini, vamos acordar aí, né, filha? O jeito que tá, né? O dólar tá difícil também, as coisas estão com o preço tudo alto. Aí se você for gastar um quadrinho de 150, aí é falar pra você, é difícil. Não dá, mas tipo assim, a Panini já meio que começou a divulgar 2 encadernados que elas vão vender, que vai começar a ser comercializado daqui a alguns meses, que também é sobre o Homem-Aranha, e esse eu acho muito interessante, tá num preço muito em conta. Ele vai ser acho que R$35, vai ser um encadernado do Miles Morales e um encadernado da Spider-Gwen, que é a Gwen Stacy de um universo alternativo no qual ela é a Aranha, São né? 2 personagens que estão muito em alta por causa do filme do Aranhaverso. Do Aranhaverso, sim. A Panini vai republicar, se não me engano, assim, são as primeiras edições da mensal do Ultimate Homem-Aranha Miles Morales pós o fim, sabe, lá no começo do podcast que eu falei lá do Homem-Aranha Ultimate, sabe? É porque chega um ponto que tem um spoiler muito grande aí, né? Que faz muda o Peter Parker pro Miles Morales, né? Que é um garoto negro. E aí a Panini, daqui a algum tempo, ela vai colocar pra a venda um encadernado que vai publicar ao começo. Se não me engano, são as 10 primeiras edições do Miles Morales. E aí, se fizer sucesso essa venda, quem sabe até eles publicam completo toda a fase do Miles Morales. Da mesma forma, a Spider-Gwen. Seria muito bom. Então, também, eu acho que o Miles Morales e a Spider-Gwen são 2 personagens que são ótimas formas de você começar a ler Homem-Aranha. Porque assim, Homem-Aranha é um título. Não é o Peter Parker que é o Homem-Aranha. O Miles Morales é o Homem-Aranha. A Gwen, Spider-Gwen, ela é o Homem-Aranha também. Mesmo sendo a Mulher-Aranha, a Spider-Ghost, ela é o Homem-Aranha. Eu acho que assim, o universo Homem-Aranha é muito rico. Você não precisa ler Peter Parker, precisa ler Homem-Aranha. É assim que eu penso. Também acho. Tanto que tem até o
isso é meio que embasado no sentido do totem, né? Tipo, eles também são totens da aranha, não é? Sim, é aquilo que eu disse, é essa origem mais mística aí, né, que dá um significado multiversal para a existência do Homem-Aranha. Uhum. Isso aí também é uma questãozinha assim que eu sou um pouco chateado, né, com as histórias em quadrinhos, né, retcon, né, ficar recontando coisinhas, e aí tipo assim, o problema do retcon é que o retcon ele acredita firmemente que ele sempre existiu. Mas assim, lá em 1962, lá que quando o Homem-Aranha foi criado, foi uma origem totalmente científica. Não teve nada espiritual. Então, não teve nada espiritual, nada místico, nem nada. Mas aí vem pós De Volta ao Lar, né? E fala, não, na verdade, né? Existe totens aranha, que todo universo tem que ter seu totem aranha. E o Homem-Aranha ele é um dos equilíbrios multiversais e babá. E você tem essa família aí, que é a família do Morlun, que simplesmente comem Homens-Aranha, literalmente comem, né? Porque esse que é o plot aí do Aranha-Verso, né? Vários Homens-Aranha sendo comidos, literalmente comidos. Então é isso, eu acho que essa republicação aí da Panini agora, né? Ela é uma ótima forma de você ter acesso a vários elementos que estão sendo importantes agora pro Homem-Aranha, sabe? Porque hoje em dia, você tem Aranha-Verso por causa de Volta ao Lar. Por causa de Morlun, sabe? Por causa do Straczynski, mesmo que ele tenha feito muita cagada. Opa, eu posso usar a palavra cagada, Marcelo? No podcast? Acho que posso, né? Mesmo que o Straczynski tenha feito muita cagada, ele estabeleceu coisas que a Marvel falou, olha, interessante, vamos usar. E tá sendo usado aí até hoje. Por isso que eu realmente acho que é uma boa porta de entrada. Gente, partindo já para nossa conclusão, para o finalzinho do nosso podcast, vamos para a perguntinha final. E a perguntinha final é nada menos, nada mais, nada menos, nada menos, nada isso nem menos. Eita! Do que qual uniforme do Homem-Aranha você utilizaria se você tivesse essa opção? Porque infelizmente nós não temos, né? Nós não somos filhos do Tony Stark. Pois polêmica, hein? Fala aí você. Bom, cara, assim, em primeiro lugar, muitas pessoas falam assim, nossa, Eduardo, você tem 20 anos, mas você é muito infantil, você ainda quer ser o Homem-Aranha. Não, eu não quero ser o Homem-Aranha. Eu só quero os poderes dele e a roupa, só isso. Eu também. Véi, peraí, quem é o louco que vai querer ser o Peter Parker? O cara só se ferra. Pois é. Sabe, o Marcelo, igual você falou, o cara só sofre. Não, ninguém quer ser o Tony Stark, que é sofrer numa mansão. Não, o Peter Parker ele sofre no apartamento dele lá de 10 metros quadrados. Pois é, verdade. Então, assim, eu tenho 3 Homens-Aranha que eu gosto muito. O Homem-Aranha 2099, que a gente falou, nossa, eu acho a roupa do Homem-Aranha 2099 maravilhosa, exala anos 90, né? Mas, tipo assim, eu acho ela muito bonita. Eu gosto muito também de uma roupa do Homem-Aranha que, se não me engano, ela vai aparecer nessa fase do Straczynski, se não me engano. Eu posso tá um pouco viajando, né? Que é uma roupa que ela não tem um nome muito bem definido, tipo Homem-Aranha Last Stand, alguma coisa assim, que é o Homem-Aranha, assim, um pouco mais velho. Que aí ele usa uma calça jeans azul, uma bota, sabe? E uma jaqueta que tem assim, a forma da roupa do Homem-Aranha, mas sem as teias. Eu sei qual que é esse daí. Você sabe qual que é? Nossa, essa roupa é maravilhosa. Mas a roupa que eu mais gosto, por exemplo, qual roupa do Homem-Aranha você usaria? Eu usaria do Homem-Aranha Noir. E a gente esqueceu de recomendar o Homem-Aranha Noir também. Nossa, que pecado. Porque o Homem-Aranha Noir... Pois é, o Homem-Aranha Noir também é um universo alternativo, né? No qual se passa em 1930... Né? É um Homem-Aranha que usa pistola, uau! É carinhosamente chamado de o Homem-Aranha Batman. Porque ele é um Homem-Aranha todo preto, assim, todo sério, todo dark, sabe? Sherlock Holmes. E a origem dele é 100% mística, sabe? Eu acho que o Homem-Aranha Noir ele já é um reflexo do Totem Aranha, reflexo dessa nova fase aí de Homem-Aranha ter origem mística, saca? Mas é isso, eu acho que a única roupa assim que eu realmente usaria seria do Homem-Aranha Noir, porque é uma roupa assim que não é colada no corpo, né? Ainda mais nós não somos tão, digamos assim, tão tão academia, tão 35 anos de academia. Eu errei o meme, eu acho que o meme não é 35 É verdade, anos. mas se você fosse picado pela aranha, você ia ficar. É verdade, né? Se você é picado por aranha, instantaneamente você ganha uma barriga tanquinho. Exatamente, igual o Tobey Maguire. Assim, pois é, Tobey Maguire.
Pois é, hein, Tobey Maguire. Não vamos discutir qual é o melhor Homem-Aranha aqui, não. Enfim. Mas eu Tobey Maguire. Mas enfim, deixa eu finalizar. Eu usaria a roupa do Homem-Aranha no ar, porque ela é uma roupa que não é colada no corpo, sabe? É uma roupa massa, é uma roupa de detetive. Eu acho que eu também acho do Homem-Aranha 2099 muito da hora. Até o do Homem-Aranha Superior também é massa o uniforme dele, não é? Demais, porque tem patinhas, né? Igual ao Homem-Aranha da Guerra Civil, né? O Homem-Aranha lá, o Homem-Aranha Tony Stark, Aranha de Ferro, né? Mas eu acho que o meu preferido é o do Miles Morales, que é preto lá, mó da hora, tem... tipo, o Miles Morales, ele meio que adapta um pouco, né, seu uniforme ao estilo dele, não sendo tão Peter Parker e tal. E às vezes ele usa tênis também, isso eu acho muito da hora, então eu acho que eu escolheria o uniforme do Miles Morales, pra mim é o mais da hora. E eu também gostaria de ter os poderes dele, porque olha só, ele tem muitos outros poderes, então nessa aí eu ganho de você, ó. Ganhou mesmo, porque esse que é o problema, porque assim, um dia nós pretendemos fazer um podcast de 3 horas. Porque eu queria muito falar também sobre o Miles... Eu queria muito falar sobre os poderes do Miles Morales, porque tipo assim, cara, o Miles Morales, ele é muito mais roubado que o Peter Parker. Muito mais, o Miles 10 vezes. O Miles Morales, ele fica invisível. Ele dá choque, Morales, velho. Ele dá choque, ele solta veneno pela mão, sabe? Ele é muito roubado. Cara, muito roubado. E eu acho isso muito legal, porque, tipo assim, são poderes de aranha que não pensaram pro Peter Parker lá no começo, e né? no filme lá contra o Rei do Crime, meu, até que ele ficou poderoso no final lá, pelo amor de Deus. Nossa. Ele queria muito ser o mais Morales, o cara é nice, ele fica cantando ainda junto com o Post Malone. Nossa, eu espero ansiosamente pra ver o Miles Morales nos filmes da Marvel. Nossa, ia ser da hora, hein? É isso, gente? Você quer falar mais alguma coisa, Eduardo? Você quer o Homem-Aranha em pessoa aí? Não, na verdade você é o Zop, mas gosto bastante do Homem-Aranha. É verdade, eu sou o Zop mesmo, né? Mas só pra finalizar, gente, a Panini tá aí publicando, né, essa fase aí do Straczynski. Se você tiver interesse em começar a ler Homem-Aranha, começa por ela, sabe? A gente vai deixar aqui o link aqui na descrição aqui do vídeo, né, do podcast, aqui no YouTube. Dá uma olhada lá, vê se compensa pra você, e é isso aí. Isso aí, gente, dê essa olhada aí, caso você queira adquirir não só da Panini, mas também outros quadrinhos, né, do Homem-Aranha. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, de seguir a gente nas redes sociais, @moshmoshcast. Nós estamos lá esperando você pra seguir a gente, olha só, vou ficar super feliz com isso. E é nóis, gente, até o próximo podcast. Bora no 3, 2, 1. Então 3, 2, 1. Vai, teia!